Olá, sou Camila, instrutora do curso do Corte e Costura do Grau Profissionalizante. Estamos aqui para mais uma videoaula e hoje vamos falar de upcycling criativo. E o que será o upcycling criativo, né? Primeiro, eu gosto de deixar logo uma reflexão. Mudar atitudes não é mais uma opção. Mudar a atitude é necessário. Por quê? Nossa indústria têxtil é a terceira, fica entre a terceira mais poluente do mundo. Isso levando em consideração toda a nossa cadeia, desde a produção da matéria-prima, fibra, tecido, até o descarte. Por dia, levando em consideração confecções de grande porte do Brasil, são 160 mil toneladas de resíduos têxteis jogados fora. Que são resíduos têxteis? Restos de tecido, retalhos, né? São sacos e sacos aí jogados, descartados, que vão diretamente para o aterro sanitário. Quando a gente fala da produção da fibra, a gente sabe que tem fibra sintética e fibra natural. A fibra sintética, sua base, é o petróleo. Logo, quando tem esse desgaste de 170 mil toneladas de tecido, a grande maioria dessa é fibra sintética. Logo, petróleo, logo, plástico. Então, de acordo com a BIT, aproximadamente 40%, próximo de 70 mil toneladas, são reprocessadas por empresas de recicladoras. Isso quer dizer que essas peças, a partir do retalho, elas são trituradas e feitas a outro tipo de tecido, no caso tecidos que não têm filamento, na grande maioria das vezes, que são os tecidos que prensados. E 60%, aproximadamente 100 mil toneladas, são descartadas nos aterros sanitários. Grande desse percentual, os 60%, são levados sem nenhum tipo de cuidado. Onde, quando a gente fala de upcycling, é justamente a forma de ressignificar o que já foi, que está pronto, a matéria que está pronta, ela vai ser ressignificada. Então, existe aí um montão de peça. E eu pergunto para você começar a refletir, que tem uma pequena marca de moda, que tem um pequeno ateliê, que só está começando agora. O que é que você faz com seus retalhos? Aquilo que você chama de lixo, que são os retalhos, a partir desse momento, começa a olhar de uma forma diferente. Ele existe uma usabilidade. Ele é um componente, a gente vai chegar lá com algumas inspirações. Então, a gente entra aqui no desenvolvimento sustentável, nas políticas dos 5 S's, que se enquadra muito bem na moda. Que a gente pense em reduzir, recusar, reciclar, reutilizar e repensar. E eu trago a reflexão para você hoje de reutilizar e repensar a forma que você está fazendo. O que é que você está... Como é que está sua marca? Como você está agindo? Então, a indústria de confecção, no Brasil, a gente tem um polo que é produtor desde o começo, que é do plantio do algodão, até o final, que leva em consideração o nosso consumo. E há poucos países... Existem pouquíssimos do mundo que têm essa cadeia completa como nós. Então, nossa responsabilidade de repensar é ainda maior. A nossa responsabilidade de saber o destino para cada matéria que a gente usa, o manuseio correto de cada matéria que a gente usa, é maior ainda. Além disso, o nosso estado de Pernambuco é um dos maiores produtores, de jeans do país. E também o jeans tem o seu impacto ambiental, que seja
na água que é jogada com dejetos químicos, no rio que não é totalmente tratada, quanto no retalho do jeans, que também é descartado de forma não pensada. Então, comece a olhar essas peças de uma forma diferente. Comece a pensar em recriar. Então, vamos trazer aqui para os 5 R's. Então, o que é que diz o reduzir? É diminuir a geração de lixo. Isso é, desperdiçar menos e consumir só o necessário. Reduzir a quantidade de embalagens. Na questão do reduzir a quantidade de embalagens, uma forma de você usar os retalhos que sobram como embalagem é você fazer os saquinhos desses retalhos para você entregar a peça para o seu cliente. Vai ser uma peça que vai ser feita de retalho, você pode passar uma costura utilizando a técnica de patchwork, que é a junção de vários pedaços, numa forma simples, de quadrado, retângulo, enfim, e daí passar para o seu cliente. Se for um pedaço maior, você pode fazer já um saquinho, no tamanho padrão, e reutilizar. Outra coisa é você usar tirinhas, por exemplo, dessas que sobram, cortar para usar como prender a etiqueta, o tag da sua marca. Também é uma forma de pensar e reduzir o impacto do lixo. Outro ponto é o recusar. Evitar o consumo exagerado e desnecessários, recusando os produtos que causam danos ao meio ambiente. O recusar, no seu pensar enquanto pequeno produtor, é comprar de acordo com o que você vende. Você vai pensar na customização. Então, na indústria da moda, cada vez mais estamos fazendo, e a indústria, tanto a indústria quanto o pequeno produtor, está se reprogramando para recusar, para produzir só o necessário. Você não precisa comprar horrores de tecido porque está numa promoção. Mas se aquele tecido não tem saída, então você não compra. Você deixa o tecido lá, desapega, tá? Outro ponto é o reciclar. Transformar algo usado em algo novo, por meio de processos industriais. Então, o reciclar, ele precisa, a gente vai pegar a matéria-prima bruta que está ali, ela não vai ser repensada, ela vai ser reciclada, ela vai ser destruída para formar outra matéria-prima a partir daquilo. Por exemplo, utilizar a garrafa PET para fazer uma fibra ou fazer um tecido. Então, a gente usou a garrafa PET que está ali, mistura com algodão ou outro tipo de fibra para fazer um tecido. O outro ponto a se pensar é o reutilizar. Dar uma nova unidade à matéria que, na maioria das vezes, consideramos inúteis. Deitamos, jogamos fora. Então, para isso, a gente vai reutilizar. Reutilizar é repensar. A gente não vai destruir, a gente vai partir do ponto que ela está ali e seguir. O próximo é o repensar. Refletir sobre os processos socioambientais de produção da matéria-prima, condição de trabalho, enfim. Então, hoje, na oficina, nessa videoaula de Upcycle Criativo, nós vamos pensar no reutilizar. O reutilizar partindo dos retalhos de tecido. Aí você vem, Camila, você já falou tanto de upcycle, que danado é upcycle? Upcycle é um processo de criar algo novo a partir de itens antigos, ou seja, usar matéria-prima existente e que iriam ser descartadas para melhorar os originais. Então, a upcycle é uma técnica já utilizada há muito tempo, só que de uns anos para cá começou a ter mais aderência, né? A gente começou a conhecer melhor. Então, um exemplo tem até aqui nessa foto, é reutilizar as aureolas do jeans para fazer uma peça. Essa peça, por exemplo, ela pode ser um detalhe no bolso, pode ser um detalhe numa manga, pode ser uma faixa. Então, isso já é uma forma de você repensar os detalhes que você tem. Então, vamos deixar de falar e vamos embora para a prática. Separei 3 atividades facinho, facinho, facinho. Preste atenção, pega aqueles retalhos que estão encostados, que você ainda está ali para jogar fora, e vamos dar uma repaginada nisso. Vamos lá. Vamos ser criativos. Isso é só um caminho, tá?
para começar, depois você já começar a olhar o retalho de outra forma e bota sua criatividade para jogar. Primeiro vamos pensar em bolinhas de retalho. Bolinhas de retalho, Camila, como é isso? Tá vendo coisa linda? Isso a gente pode usar tanto para fazer um colar, para fazer uma aplicação, enfim, várias formas. Para começar, eu separei várias bolinhas, fazendo um tamanho maior para vocês poderem perceber o tamanho. Então, são vários retalhos, vejam, várias tirinhas de retalho, que às vezes a gente corta isso para fazer diminuir uma manga, diminuir uma barra, e fica lá, a gente acha que não tem utilidade nenhuma. Eu cortei em tamanhos menores, que fica até mais fácil depois. Junto tudo, dando para perceber? Ó, juntei tudo. Trago uma tira maior, tem aproximadamente uns 25 centímetros. Como fica tudo assim, o processo ó, de prender. Com a ajuda da tesoura, essa pontinha eu vou tentar esconder, tá? Mas não precisa se preocupar em ficar perfeito, não, porque a gente ainda vai passar a linha. Prendi. Tá vendo que já dá a estrutura da bola? A partir de agora, o que é que a gente vai fazer? Usar a linha. Eu estou utilizando a linha de crochê. Você também pode utilizar uma linha normal mesmo. Mas é ideal usar essa linha assim, mais grossinha, porque ela vai dar uma visibilidade melhor. Eu deixo uma ponta que vou prender. Com dois nozinhos, só para me deixar aqui fixa. Dois nozinhos aqui. Depois que prender, vejam que ficou firme. Quando ficar firme, eu venho traçando, contornando toda a bola. Sempre deixando essa linha sem guardar. Isso aqui vai ser cortado. Mas ainda deixa aqui, porque no final a gente vai fazer o arremate. Então, vou contornando toda a bolinha. De forma aleatória mesmo, desde que ela fique toda envolvida. Se precisar, usa a tesoura para esconder alguns pontos. Vai contornando toda a bolinha. Por fim, você dá o arremate aqui embaixo. Só é dar um nó. Deixa eu cortar só para facilitar aqui. Você dá um nozinho. Tem até outra aqui pronta. Tá vendo como fica? O nozinho tá aqui, ó. Nesse arremate. Então, você pode usar essa bolinha tanto para fazer acabamentos, como chaveiros. Você pode fazer essa bolinha menor. O tamanho fica ao seu critério. Por exemplo, a franjinha pompom, que são várias dessas bolinhas penduradas. Você pode fazer várias dessas aqui e fazer uma franja. Pode usar como um colar, sabe? Bota numa correntinha e usou aqui prendendo como um colar. Essa foi a primeira inspiração. Vamos para a segunda. A franja de tecido,
que também é outro adereço que a gente pode usar no nosso dia a dia. Usar para fazer acabamentos de blusas, acabamentos de vestidos, barra de vestido, até se você quiser dar um mimo para cliente. O cliente comprou X quantidade de peças. Você faz um chaveiro e é super simples. Também com retalhos. Umas tiras mais ou menos de um e meio, mais ou menos. Quanto mais fininha, melhor. Mas você pode utilizar o que tiver. Você pode utilizar resto de fita, de cetim, resto de aviamento, galão, enfim. Você vai o que a sua criatividade permitir. Depois disso, eu estou usando aqui uma argola, que tem mais ou menos 1 centímetro, né, de diâmetro. Mas, se você não tiver argola, você pode até usar um tecido mesmo para ter como o pêndulo, né? A gente tem que prender. Cada fitinha dessa tem aproximadamente 25 de comprimento. Mas você também pode fazer do jeito que você quiser. O tamanho que você quiser, que vai dizer você. Qual é o seu objetivo? Você fazer um chaveiro ou você fazer um adereço para colocar numa peça? Fica de acordo com o que você quiser. Esse aqui eu não fiz o acabamento, tá? Porque eu particularmente gosto do processo rústico. Mas se você não quiser desfiado, você pode usar termolina leitosa. Depois que fizer o corte, você vai impermeabilizar o tecido com a termolina. Pode colocar um pouquinho de água para ela ficar um pouco mais líquida. Não muita. Só, por exemplo, 1 colher de água, 2 colheres de água, para ela ficar um pouco mais líquida. A termolina leitosa você pode encontrar em casas de aviamento, tá? É importante para impermeabilizar e ela também não vai desfiar. Então, essa é outra dica. E você pode usar também a termolina em qualquer tecido, tanto sintético, quanto natural, quanto artificial. Nesse meu caso, aqui tem 10 tiras. Essas 10 tiras é bem simples. Eu vou passar todas as tiras por essa argola. Junto todas. Vou passando aqui na argola. Todas aqui. Depois disso, eu vou achar o meio. Quando eu encontrar o meio, vejam que já ficou a forma. Se você quiser colocar mais, pode ficar à vontade. Pode colocar mais também. Então, eu vejo aqui mais ou menos 1 dedo, 2 centímetros, enfim. E vou prender, né? Que eu posso usar tanto a fitinha do tecido, envolvendo, quanto a linha de crochê. Então, depois disso, eu vou utilizar a linha de crochê, tá? Até para dar um contraste aqui na cor. Deixo um pedacinho aqui, que vai servir para poder prender. Envolvo. Depois que envolver, dou um nó. É sempre importante dar 2 para ficar com segurança. Tá pronto. Se necessário, a gente corta para parar. E quanto mais tecido a gente colocar, mais bonito vai ficar. Então, essa aqui é mais uma dica que vocês podem fazer da melhor forma e aproveitar os retalhos. E a terceira é o adorno criativo. Bem simples também, a gente pode usar seguindo praticamente a franja, né?
a ideia da franja, mas é o seguinte. Vai usar um círculo. O círculo também é de acordo com o que você quer. Tá? Eu usei um pouquinho maior, mas tem aqui um pequenininho, ó. Tá? Então, você vai usar o círculo do jeito que você quiser. O tamanho que você quiser. Primeiro, também vai ser necessário a linha, perdão, e uma agulha que caiba a passagem da linha. Estou usando uma agulha de tapeçaria. Então, eu vou marcar, ó, dobro no meio o tecido, depois dobro novamente e faço um vinco. Um vinco para achar o meio do tecido. Venho aqui por dentro, vejam que ficou o formato do meio, passo a agulha, o nozinho ela vai prender, eu vou definir o tamanho que eu quero da minha tira e volto. Certo? Depois eu venho aqui embaixo, dou um arremate para poder prender a linha. Corto. Pego alguns retalhinhos mesmo de tecido para fazer a parte de cima, com alguns retalhos. Faço uma bolinha desses retalhos e coloco aqui, bem no centro. Agora eu vou vestir essa bolinha. Percebam que já tomou forma, né? Venho novamente com a minha amiga linha de crochê, que também pode ser a linha de pés-ponto ou a linha de algodão, né? Que é a linha de costura normal. Geralmente a gente usa a linha de pés-ponto para fazer costura em jeans. Também pode ser ela. Deixo a perninha e envolvo onde está aquela bolinha de tecido. Vou envolvendo o quanto eu quiser. Envolvo, envolvo, envolvo. Depois, só é dar um nó. Com esse nozinho aqui, corto o excesso. Se eu quiser, também posso usar a termolina leitosa aqui para evitar que o tecido desfie. Caso eu não queira, só é desfiar as pontinhas do tecido. Também está pronto mais uma forma de adorno para sua roupa. E agora, vamos ver algumas inspirações para deixar sua criatividade ainda mais aflorada. Percebam, as bolinhas de tecido se transformou em um colar, onde as franjas, que também dependendo do tamanho, você pode colocar na barra de um vestido. Também aqui a nossa outra franjinha, né, como adorno de uma peça. Ó, que coisa linda. Imagine várias bolinhas de tecido colocadas aqui. A riqueza do detalhe da sua peça. Você pode usar miçanga, que está lá descartada, e você não sabe para que usa. Você pode usar para enfeitar. Você pode usar também. Veja que detalhe lindo, que riqueza. A peça é básica, mas o que traz aqui é a riqueza dos detalhes, onde você pode fazer várias bolinhas de tecido nesse vestido e passar a linha, miçanga, passou 3, 4 miçanguinhas, passa a bolinha de tecido, que como a gente tem isso aqui é tecido, a gente vai conseguir passar a agulha fácil, fácil. Então, imagine fazer tudo isso numas costas de um vestido, numas costas de uma blusa, o quanto você vai estar enriquecendo a sua peça. E outra também é você fazer um cinto, por exemplo, que tem com outros retalhos. Vamos levar em consideração a auréola do tecido, ou tirinhas de tecido. A gente faz uma costura com cinto, várias tirinhas de tecido, a auréola. E depois coloca as franjas embaixo. Então é tudo usando uns adereços para enriquecer aí a peça. E vai fazendo uma peça única. Você vai fazendo um trabalho lindo
e vai estar dando ressignificado ao que antes era tido como lixo. E isso foi mais uma videoaula. Muito obrigado por estar comigo.